Oi pessoal, aqui é o professor Neyton e eu, junto com a professora Líbia, vamos apresentar para vocês o NUTALI, que é o Núcleo de Tecnologia de Alimentos da Faculdade de Engenharia Química. Bom, o NUTALI, diferentemente dos outros núcleos da Engenharia Química, ele está totalmente vinculado ao curso de graduação em Engenharia de Alimentos, que se localiza no campus UFO, na cidade de Patos de Minas. Ou seja, é um núcleo totalmente focado e voltado para o curso de Engenharia de Alimentos. A própria história do NUTALI se confunde com a história do curso, Engenharia de Alimentos, que foi criado em 2011, que teve seu início das atividades aqui em Patos de Minas. Em 2012, o NUTALI foi criado, constituindo até hoje o único núcleo deste curso, ou seja, ele engloba todas as pesquisas de todos os professores que ministram aula por curso de Engenharia de Alimentos, que também é um curso da Faculdade de Engenharia Química. Ao longo dos anos, o curso de Engenharia de Alimentos foi aumentando seu quadro de professores, passando de 5 para 11 em 2014, em 2015 para 13 professores, quanto em 2017 houve a criação do programa de pós-graduação em Engenharia de Alimentos. Hoje temos o curso de mestrado em Engenharia de Alimentos, que também tem suas pesquisas totalmente vinculadas ao NUTALI. Em 2018 e 2019, houve a contratação e remoção de professores e chegamos a um quadro de 14 professores aqui no curso de Engenharia de Alimentos vinculados ao NUTALI. Os professores têm suas mais variadas formações. Temos a professora Carla Dudin, engenheira química, a professora Daniele Silva, também engenheira química, assim como o professor Jader Silva. Temos a professora Letícia Guide, que é engenheira de alimentos. A professora Líbia Santos, engenheira química. As professoras Liliane, Marielle e Marta Zotarelli, que também são engenheiras de alimentos. Assim como a professora Michele Sentanem e a professora Mila Santos. Eu, professor Neyton, sou formado em engenharia química, me formei na UFO e fiz mestrado e doutorado na UFO, sempre atuando na área de alimentos, por isso hoje ministro aula justamente na área que me especializei, assim como o professor Ricardo Santana, que também é engenheiro químico. O nosso quadro de professores que se completa com o professor Rodrigo Souza, que é cientista de alimentos, e a professora Vivian Schmidt, que é engenheira de alimentos. Então, como vocês podem notar, é um núcleo formado por vários professores que fazem as mais diferentes pesquisas. E são elas que a gente vai estar apresentando para vocês aí nos próximos slides, tá bom? Então, as linhas de pesquisa do NUTALI. A primeira é a simulação computacional de processos, que é oferecida, que é estudada pelos professores Liliane e Jader, onde ocorre a simulação de bioprocessos, com ajustes de dados experimentais de processos fermentativos, obtenção de parâmetros cinéticos e simulação de processos como um todo, de modo a poder prever o comportamento de um processo ou de um equipamento, para então estar usando esses dados e aplicar os mesmos na prática. Temos a linha de pesquisa de extração e análise de compostos bioativos, que é estudada pela professora Marta, professora Michele, Letícia, Vivian, Rodrigo e por mim, o professor Neyton, onde a gente estuda a análise de compostos bioativos em alimentos. Os compostos bioativos são aqueles compostos que têm um efeito benéfico para a saúde, então é interessante a gente conseguir estudar, verificar a presença e quantificar esses compostos nos mais variados alimentos, assim como analisá-los em subprodutos da indústria alimentícia ou resíduos diversos com potencial para aproveitamento, determinar fenólicos, que é um tipo específico de composto bioativo, em farinhas de partes não convencionais de frutas, determinar o beta-caroteno e carotenoides totais em cascas de frutas e vegetais, assim como diferentes processos de extração de fenólicos em frutas do cerrado. Então, aqui são algumas das pesquisas que têm sido desenvolvidas por esses professores. Temos ainda a extração de compostos de interesse de subprodutos, estudada pela professora Líbia e Liliane, que verifica a extração de proteínas e compostos fenólicos de subprodutos do processamento do óleo de milho,
por solventes eutéticos profundos. Né? Esse estudo do subproduto, como eu disse, é muito relevante porque a gente está buscando aproveitar algo que naturalmente é descartado pelas indústrias e que tem muitas vezes até mais potencial que alguns produtos que a gente encontra no mercado. Então, tanto a análise dos bioativos como a extração de compostos dos subprodutos se torna bastante relevante quando a gente analisa esses materiais. Temos ainda a análise de resíduos e contaminantes em alimentos, feito pela professora Letícia e professor Rodrigo, onde há análise e estudo da presença de resíduos ou compostos contaminantes nos mais variados alimentos, porque assim como a gente pode verificar compostos bioativos, verificar a presença de contaminantes também é muito importante para a nossa análise, né, e poder prevenir alguma contaminação, algum problema aí no futuro. Temos ainda a linha de secagem de alimentos, né, dos professores Marta, Ricardo, Neyton, Rodrigo, Michele e Vivian, onde há secagem de alimentos visando a preservação, secagem por metodologias alternativas e secagem de subprodutos da indústria alimentícia visando aproveitamento, além da secagem de frutos não alimentícios visando o tratamento de resíduos. O intuito da secagem é remover a umidade, né, do material, sendo que essa umidade pode gerar uma decomposição que não é interessante. Então, estudar, seja as metodologias convencionais, alternativas, né, ou a secagem de subprodutos, é bastante interessante para os mais variados aproveitamentos na indústria de alimentos. Tá bom? Além disso, temos o desenvolvimento de materiais biodegradáveis, estudado pela professora Marielle, Vivian e Ricardo, onde há o desenvolvimento e caracterização de filme biodegradável a partir da cultura mãe de kombucha, que é o Scooby, a extração de celulose de resíduos de café e o desenvolvimento de bioadesivo no tratamento de feridas, áreas bastante interessantes aí, desenvolvidas por esses professores. Olá, pessoal, aqui quem fala é a professora Líbia e eu vou continuar mostrando para vocês algumas linhas de pesquisa desenvolvidas aqui no Nutalho. Então, tem os processos de separação por membranas dos professores Daniele e Jader, que trabalham na clarificação e purificação de bebidas tropicais alcoólicas, também na avaliação da permeação de gases em materiais poliméricos e na transferência de massa. O estudo do café pós-colheita, né, desenvolvido aqui por mim, Líbia, Liliane, Carla, Michele, Marta e Ricardo. Há pesquisas em relação ao café do cerrado, né, em termos de fermentação, de secagem e torrefação, já que é um produto muito comum aqui na nossa região. Outro produto comum é o queijo Minas artesanal, né, sendo desenvolvidas pesquisas pela professora Marielle, Michele e Mila. No estudo do tempo de maturação desse queijo, na caracterização físico-química, nas análises instrumentais, nas análises sensoriais e no estudo de produção e consumo do mercado. Há pesquisas também na área de leite, né, já focado aí com a professora Mila. Ela tem as linhas de análise de lactose, de índice proteolítico em leite e derivados, da comparação entre sistema direto e indireto do UHT. Os processos enzimáticos aí são desenvolvidos por mim e a professora Carla, né, Carla e Líbia. Existem linhas em relação à ação enzimática para melhorar os alimentos, né, com a produção dessas enzimas e também com a parte de imobilização das enzimas. O processo de microencapsulação, desenvolvido aí por mim e professora Marta, em relação ao desenvolvimento dessas microcápsulas, tanto para biofertilizantes ou também para secagem, né, e microencapsulação de micro-organismos interessantes. Utilizamos bastante a técnica do spray dry. Processos fermentativos, né, desenvolvidos aí por mim, Líbia, Carla, Liliane, Marielle e Neyton, né, com as bebidas fermentadas. Então, existem estudos com vinho, estudos com kombucha, estudo com cachaça e estudos também com a cerveja. A produção aí de biocombustíveis, né, por fontes alternativas, concentrados aí nas professoras Líbia, Liliane e Carla. A gente tem os estudos na produção de etanol de primeira e segunda geração e a partir também das fontes alternativas aí dos resíduos agroindustriais,
tanto para a produção de bioetanol quanto para a produção de biodiesel, além do uso de micro-organismos específicos para esse fim. O aproveitamento de subprodutos das indústrias alimentícias, né? Tem aí os professores Marielle e Vivian, que trabalham no aproveitamento do coração suíno, na elaboração de embutido misto, cozido e defumado, e na extração de celulose do caroço de manga. Há também a linha de desenvolvimento de novos produtos com a professora Marielle e Michele, desenvolvendo aí os embutidos frescal a partir da carne de pescoço de peru marinada, a paçoca com carne de pescoço de peru desidratada e salgada, o hambúrguer a partir da carne de pescoço de peru marinada. Além da caracterização físico-química e centesimal de brigadeiros de frutos do cerrado, aproveitamento da cultura mãe do kombucha, né, que é o SCOBY, para o desenvolvimento de doces funcionais, a desidratação de ovo integral de codorna e avaliação de suas propriedades para aplicação em bolos, ao desenvolvimento de barra de cereal de cajamanga desidratado, desenvolvimento de barra cereal de araticum desidratado, a produção de snacks de farinha de polpa e casca de graviola, a produção de talharim a partir do aproveitamento integral de cenoura, desenvolvimento de snacks tanto doce quanto salgado a partir da batata doce, cenoura e beterraba. E desenvolvimento também a partir de produtos lácteos, né, da professora Mila, que é o desenvolvimento de iogurte aerado. Há também a linha de pesquisa de reologia de alimentos com a professora Líbia e Liliane, que a gente estuda aí a reologia de produtos alimentícios, né, tanto para obter dados reológicos para o desenvolvimento de processos, controle de qualidade e correlações com características sensoriais. Gente, são essas as linhas do Nutali e se vocês tiverem interesse, nós estamos aí de porta aberta para recebê-los, tá? Grande abraço!